Nós estamos estudando o livro de capítulo 10. Paramos no versículo 12. Aleluia, aluno bom, hein? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós paramos no versículo 12. Vamos ficar de pé e vamos ler alguns versículos a partir do 13, não é, irmãos? Nós paramos no 12, vamos continuar então. Diz assim a palavra do Senhor: nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, mas as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio, esconde o ódio, tem lábios falsos. Opa! E o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Muito bem. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios não tem valor nenhum, não tem preço nenhum. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade, mas para o homem entendido, o mesmo divertimento é o ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo, Deus o cumprirá. Deus o cumprirá. Amém? Até aqui, né? Poderia sentar. Se der, vamos falar mais, mas cada versículo, às vezes, nós temos que falar outras coisas. É tão bom estudar os livros de Provérbios, Salmos. Irmãos, tem tanto assunto bom que precisamos meditar, né, nos versículos. Né? Bom, então assim diz: nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Irmão, a vara, está escrito aqui, a vara, olha, irmãos, é para as costas do falto de entendimento. A pessoa que não tem entendimento, que não quer ter sabedoria, sofre. Então está sendo levando varada, a varada da vida. Por isso que está falando que a vara é para as costas. Não quer dizer que a pessoa vai apanhar de varada, mas a própria vida faz o sofrer. Como o filho. O filho sábio alegra o pai, mas o filho que não obedece está sempre apanhando, né? Ou de castigo. Então diz aqui que o tolo, né? A pessoa que não quer a sabedoria, né? Que tem falta de entendimento, que não quer compreender, ele padece muito mais. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qualquer pessoa que não tem entendimento e passa a conhecer a verdade, ele passa a sofrer menos. Porque o nosso sofrimento é diferente. Nós temos a consolação, o consolador. Vocês sabiam disso, né? Aqui na terra, quem é o nosso consolador, irmãos? Muito bem, irmão. Nós temos alguém. Nós temos o Espírito Santo que está com aqueles que realmente buscam o conhecimento, buscam o entendimento. Então, essa palavra aqui, que diz que a vara é para as costas do falta de entendimento, é que significa que uma pessoa que não quer receber o conhecimento, ele não se livra dos problemas por falta de conhecimento. Como Jesus disse que nós, conhecendo a verdade, nós vamos se livrar, nós vamos ser libertos. Então, o falta de entendimento, ele padece, ele sofre, está sempre com a varada nas costas. Por quê? Porque ele não quer o conhecimento. Sofre aqui, sofre ali, padece muitas vezes sozinho, calado, mas está ali sofrendo.
Mas a Escritura nos ensina, né? Aquele que me der ouvido, Provérbios 1, aquele que me der ouvido estará descansado do temor, do medo do mal, do temor do mal, que na Bíblia temor tem dois sentidos. Dependendo do texto, temor significa medo. E dependendo do texto, temor significa obediência, respeito, amor ao Senhor, considerações ao nosso Deus, honra ao Senhor, né? Mas é interessante, irmãos, essa palavra. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, sabedoria. E é interessante, irmão, que o sábio ele esconde a sabedoria. Vamos ler logo aqui embaixo, né? Nos lábios do sábio se acha sabedoria, e muitas vezes o sábio esconde a sabedoria. Eu lembrei da palavra que nós falamos também semana passada. Jesus disse assim: Pai, graças eu te dou porque tu revelaste essas coisas aos pequeninos, às criancinhas, e ocultaste os sábios e inteligentes. Então, os sábios deste mundo não conseguem entender a sabedoria de Deus, porque ela é dada pelo Espírito Santo. É Ele que revela dentro da mente e do coração nosso, né? Então, os lábios, né, do justo, o lábio do sábio é uma fonte de riqueza, fonte de sabedoria, né? Diz aqui, os lábios do entendido se acha a sabedoria. Quando uma pessoa quer ter sabedoria, anda com o sábio. A Bíblia diz: anda com os sábios e será sábio, mas não anda com o tolo. O tolo vai te ensinar tolice. Versículo 14. Os sábios escondem a sabedoria, como eu já antecipei, irmãos. Mas a boca do tolo é uma destruição. Observa o falador, tagarelo. A mulher tagarela, o faladora. E a mulher sábia. A mulher sábia, ela procura falar com sabedoria, as coisas de sabedoria. Mas um homem ou uma mulher que fala muito, como nós falamos, fala pelos cotovelos, né? Então o cotovelo fala. É a pessoa que fala muita coisa sem pensar. O sábio, ele procura falar pensando. Ele pensa e fala. Mas tem as pessoas que conversam assuntos, né, falando muita coisa, fala da vida de um, fala da vida do presidente, fala mal de um, sem ter a sabedoria da palavra. Vocês podem ver que vocês nunca vão me ver falando mal do presidente, nem mal dos caminhoneiros, nem mal dos policiais, de ninguém deles. Por aí com ninguém. Por quê? Eu tenho que orar por todos os homens. Porque Deus é que está com as mãos estendidas. Se o Brasil está assim, é porque a mão do Senhor é que está fazendo isso. Glória a Deus. Porque o pecado gerou aí uma dívida. O pecado gerou uma dívida. Foi acumulado os valores. Agora eles têm que receber, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é... E quanto mais as nações vão pecando, mais eles vão ter que dar conta. Quantas coisas erradas a pessoa faz, ele vai ter que pagar. Vai ter que sofrer. É criança, é adolescente, fez coisa errada, para. Não é? As crianças sabem disso. A mãe de vez em quando dá uma... O quê? Não, pisa. Mamãe e papai de vez em quando dá uma pisa. Por quê? Porque faz coisa errada. Então é assim. Por isso que quem não quer ter entendimento das coisas, faz coisa errada e ó, toma-lhe uma pisa, né? Então os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Irmão, uma pessoa, a palavra tola ou tolo é uma pessoa que não tem entendimento, não quer ter entendimento, porque ninguém é sábio nesta vida diante de Deus sem Deus dar a ele o entendimento. No livro de Jó diz que o Senhor põe o entendimento no íntimo. Nós não percebemos, mas o Senhor vai nos dando sabedoria. Você vai fazer uma coisa, você confia no Senhor, Senhor, me ensina como eu vou fazer isso. Aí vem aquela sabedoria na sua mente. É o entendimento que Deus está te dando para você ser sábio, você agir com sabedoria. Você precisa conversar com uma pessoa, você pede a Deus, Senhor, dá-me palavras de sabedoria, e o Espírito Santo vai te dar a palavra da sabedoria, e você vai falar aquela palavra que você vai dizer, puxa, como é que eu falei isso? É a sabedoria que veio dos céus. Né? E muitas vezes os sábios escondem a sabedoria. Eu sou um, que nem tudo eu falo para todo mundo. Vocês pensam que vocês sabem tudo que tem na internet que eu sei? Não tem, nem a luz sabe. Tem muita coisa que eu guardo comigo. Eu guardo, igual Maria, conferindo no meu coração, né? Meditando mais. Tem coisas maravilhosas que eu medito que a minha mente vai muito longe. Às vezes eu não consigo nem explicar o que eu entendo. Eu preciso
eu preciso aprender como falar algumas coisas, porque tem assunto que para vocês entenderem, você tem que começar lá do beabá, para poder mostrar e ensinar vocês como é que eu vou falar uma coisa lá de cima da nuvem. A gente não tem como lá ver a nuvem. Então tem que ir lá para vocês verem como é que é a nuvem, né? Vocês já viram a nuvem pertinho? Vocês já botaram a mão na nuvem? Nós já botamos, né? Lá em Nova Friburgo. A nuvem assim, nós botamos essa. É um monte de gotinhas de água. Gotinhas fininhas. A nuvem é isso. Não, quando nós ficamos bem pesado, começa a cair. É uma coisa maravilhosa, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Então diz aqui, 15 diz, mas irmão, voltando para o 14, a boca do tolo é uma destruição. Olha, enquanto pessoas que não têm entendimento falam coisas que não convêm, mas destrói a vida da pessoa, bate num ouvido fraco e a pessoa, o coração fraco, interpreta de forma errada, aí desgraça a vida de uma pessoa, tudo por causa de conversa e assunto inconveniente. Nós temos que medir a palavra, se essa palavra vai ferir a pessoa. Outra coisa, irmão, é saber falar com quem você vai falar. Porque às vezes uma mensagem que você pode falar com uma pessoa, outra ela não recebe. Ela não tem a mesma graça, a mesma capacidade de compreensão. E nós temos que entender isso. Tem irmão que acompanha rápido o raciocínio. Eu estou falando, ele está entendendo, mas tem irmão que devagar. Então eu entendo isso. Mas nas horas vagas, aquele irmão que tem dificuldade vai perguntando, eu vou ensinando. Como lá na igreja também tem irmãs e irmãos. Tem outros que me acompanham rapidamente, porque eu falo muito rápido. É porque eu penso rápido e eu estou falando uma coisa e está me vindo outra na mente. Eu preciso falar para os irmãos. Mas mesmo assim, quando os irmãos precisarem de algum entendimento que eu falei e escapou, vocês podem perguntar. 15 diz assim: a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A fazenda, quer dizer, a riqueza, né? A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Ou seja, o que ele possui de riqueza é a sua cidade forte. Mas será que é mesmo, irmão? Aqui está dizendo assim: a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Ou seja, a pessoa rica, ele se envolve tanto com os seus negócios, com o seu ouro, sua prata, os seus negócios, que ele se sente muito seguro. Mas abram aí em Provérbios 18. Marca aí que eu já vou voltar, tá? Provérbios 18, versículo 11. Diz assim: a fazenda do rico é a sua cidade forte e como um muro alto na sua imaginação. É só isso. Não protege de nada, é só na imaginação dele. Então o outro provérbio não está dizendo que realmente a fazenda do rico é a sua cidade, é a sua fortaleza. Mas aquilo é só na imaginação, porque quando vem a morte, quando vem a hora de partir, não tem jeito. Não tem jeito. O indivíduo vai embora, deixa o ouro, deixa a prata, e outros vão administrar, só Deus sabe se vão administrar bem. Quantas pessoas que tiveram fazenda, tiveram terra nesse lugar aqui, por exemplo, e os seus descendentes, seus filhos, herdaram e jogaram tudo fora? Não é? E o que morreu se livrou de alguma coisa? Não. A morte veio e teve que partir. E teve que deixar tudo. Então é só na imaginação. Ter muitos bens não livra de ninguém de nada. Não livra da corrupção, não livra de ser preso, não livra de doença, não livra de morte, não livra dos ladrões, não livra de se perder tudo. E amontou um monte de amigos que na verdade são amigos interesseiros. O amigo do pobre é o amigo verdadeiro, mas o amigo dos ricos, só Deus sabe quem são os verdadeiros. Diz aqui no livro de Provérbios, eu estou falando o que está escrito na palavra, né? Então diz assim, né? 15 de Provérbios 10. Vou voltar para o livro de Provérbios 10. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Agora, irmãos, nós temos uma riqueza que é a nossa fortaleza, que é a nossa segurança. A nossa riqueza, sim, é uma cidade forte, é um muro alto, protegido, que ninguém entra. A nossa riqueza em Jesus está no céu. Disse Jesus: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói
o ladrão rouba e a ferrugem destrói. Ajuntai tesouro no céu. Mas que tesouro você consegue ajuntar no céu? Jesus mandou ajuntar. Como ajuntar? O que você ajunta no céu como tesouro? Já leram essa palavra? Vocês já leram? Quantos que já leram essa passagem na Bíblia? Já leu? Já leu, irmão? Já leu lá atrás? Então, Jesus mandou juntar tesouro no céu. Que tesouro é esse, Fabinho? Para juntar no céu. Que tesouro é esse para juntar? Como é que junta esse tesouro? Duas perguntas. Que tesouro é esse? E como ajunta esse tesouro no céu? Fala alto, não escuta, hein? Obediência. A obediência é um tesouro, sim. Já dei a cola. A obediência é um tesouro. Temor. Boas obras. Está envolvido na obediência. Irmãos, humildade, amor, perdão, repartir, ser bondoso, ser verdadeiro, não se envergonhar do Senhor. Tudo isso é um tesouro. Isso é um tesouro, isso é uma riqueza. Um homem longânimo, por exemplo, que não se estoura à toa, isso é uma riqueza na vida dessa pessoa. Paciência é outra riqueza que a pessoa tem. Não desprezar o seu próximo, amar o seu próximo como a si mesmo. Gente, isso é uma riqueza que você não imagina. Glória a Deus. É uma grande riqueza você amar os seus semelhantes, ser paciente com as pessoas. Imagina, você chega no hospital, você é impaciente, está cheio de dor, está xingando, muitas pessoas fazem isso, chega no hospital, quer que o médico faça milagre. O médico pacientemente vê a situação, vê o osso da pessoa saindo, vê a pereba ali toda cheia de pus, a pessoa chega lá enfaixado, furado com faca, com tiro, com bala, ele pacientemente, traga para cá, começa a trabalhar. E o médico, se ele não tiver isso, ele não pode ser médico. É uma riqueza que o médico tem. A paciência e saber lidar no momento em que as coisas estão assim muito difíceis. Saber controlar-se. Tem homens e mulheres que não se controlam muito e se explodem facilmente, são pobres. Por isso que Jesus disse assim, ó, aquele que entre vós for humilde, for o menor, esse é grande, é riqueza. Que a pessoa tem humildade, consegue dominar. Não precisa ficar recebendo aplauso, ser reconhecido. Tem irmãos que se não falar com ele, eles não falou comigo hoje. Acho que nem vou no culto mais. Poxa, nem olhou para mim? Pronto. Esses aí são os pobres, são os fracos. Não é? Às vezes acontece, né? Uma igreja grande, por exemplo, não é? Não dá para apertar a mão de todo mundo, abraçar todo mundo, já pensou? Já teve lá na congregação lá um dia, vários dias de encher a igreja. Não dá para falar com todo mundo, dar um abraço apertado, caloroso, aquela coisa boa. Não dá. É para os irmãos, mas eu amo todos vocês. Caso não fale com o irmão, com uma criança, não fique triste, não se sinta diminuído por isso. Mas tem pessoas que se sentem. Tem outras que não se sentem, sabe muito bem que não é que o pastor gosta dela, mas só não teve oportunidade de chegar até ali. Sim, irmão Giovanni. Para as pessoas é um defeito. Só fica aí, parece uma lesma, não sente nada, sangue frio. Mas sangue frio mesmo tem que ter. O outro está todo apavorado, está todo assim exaltado, alterado, falando que não presta, amaldiçoando, a sua boca, já sabe, uma sepultura aberta. E não resolve. Não resolve. Né? Até nós lemos semana passada, o ódio cita contendas. No versículo 12, lembra que nós falamos semana passada? Pois é. Agora, a destruição dos pobres é a sua pobreza. Irmãos, mas isso, a destruição do pobre é a sua pobreza, isso na vida de quem não tem Jesus. Eu me lembro que minha avó servindo ao Senhor numa pobreza, minha avó nunca foi destruída. Sua fé se manteve. Mas uma pessoa pobre de Deus e financeiramente pobre, ele se destrói.
Porque ele vive murmurando, ele vive lá para baixo, pensando que nunca vai sair daquela situação, não pede socorro a Deus porque não crê numa como é que eu vou dizer? Não crê num livramento, numa operação divina, não crê. Não tem esperança. Então é sua destruição. Mas para nós não. Eu, graças a Deus, já vivi uma vida de muita pobreza no interior onde eu nasci. Eu nasci no meio das montanhas, na mão das parteiras, né, como antigamente. E a coisa era muito difícil, meus irmãos. Era muito difícil. Mas nós vivíamos em paz. As crianças que brincavam, minha avó e pai dentro de casa, aquela casinha dela, o chão cheio de chão, dá para jogar uma aguinha para varrer, não é? Telhado, era aquele mato de telhado. E ali nós dormíamos, nós tínhamos a nossa vida. Mas o quintal e as louças eram tudo limpinho, brilhando. Tudo limpo. Tinha nada de sujeira. Só era a pobreza mesmo. Mas vivia uma vida feliz. Por quê? Não tinha televisão para a gente ficar olhando. Puxa, fulano tem e eu não tenho. Não tem internet, né, para ficar olhando. Puxa, eu queria ter um carro desse, uma bicicleta dessa, eu não tenho. A minha está com o pneu furado, está velha, está descascada. Se ele não visse, ele continuaria feliz. Mas porque o olho viu, aí a mente, o diabo começa a tentar. Tudo que você vê, tudo que você começa a participar do mundo exterior, o diabo tem uma facilidade incrível, tremenda, de te tentar e de fazer ficar triste, porque você começa a receber aquela informação ruim. Você é pobre, hein? Você nunca vai sair dessa pobreza, hein? Olha, pobreza vai faltar na sua vida. Ser pobre, miserável, não tem profissão, hein? Aí esse pensamento de destruição que a pessoa recebe, é uma informação do inimigo. E se conversar com pessoas tolas, vai receber mais informação ruim. Porque o inimigo usa a outra pessoa para continuar falando aquela coisa ruim. Então o bom é nós ouvir a palavra de Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Tem até um hino que fala, né? Que canta assim: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Então a nossa alegria é saber que somos ricos com Deus. Então nós não somos destruídos porque somos pobres, vamos dizer aqui em Provérbios. Né? A destruição do pobre é sua pobreza, né? Diz aqui, coisa terrível, né, irmão? A destruição dos pobres é a sua pobreza, né? Versículo 16: a obra do justo conduz a vida, as produções ou obras do ímpio ao pecado. O ímpio trabalha para pecar, e o pecado gera aflição, morte e condenação eterna. Mas a obra do justo conduz à vida eterna. Porque, irmãos, às vezes a gente pensa assim: nós somos salvos pela graça, a obra não salva ninguém. Mas diz aqui que a obra do justo conduz à vida. Conduz. Quem salva é Jesus. Mas se nós não trabalharmos, nós não seremos conduzidos à vida eterna. Então a obra conduz. Ela não salva, mas conduz. Sabe o que é conduzir? Te guia, vai te levando para o caminho certo. Porque se você pratica a justiça, você está no caminho. Se você fala a verdade com o seu irmão na hora certa que Deus mandar, você está no caminho. Chegou alguém aí, quer botar um gato de luz para você que você não está podendo pagar, aí você fica pensando: acho que eu vou fazer, eu estou precisando. Saiu do caminho, não praticou a obra boa. Então, essa obra ruim já desviou o seu caminho. Mas eu estou na igreja, mas está fora do caminho, está desviado. Está dentro da igreja, mas está desviado de Deus. Já é a produção do ímpio. Já é a produção do ímpio, está produzindo produto do ímpio. Aí vem alguém, a criança te faz uma pergunta, você não quer falar a verdade, você vai pregar uma mentira para a criança. Já saiu do caminho, já produziu a obra do ímpio, que conduz ao pecado. Então, veja que uma palavra dessa de provérbio, há uma grande pregação aqui. Por isso que Jesus disse que aqueles que ouviam a sua palavra e produzia, e praticava, e colocava em prática, não é? Ele estava construindo a sua vida segura. A sua construção estava segura.
nem a água da chuva, do rio, nem vento iria combater e derrubar a sua casa, porque a sua casa estava sendo estruturada em cima de uma rocha. Isso quer dizer que ele ouvia a palavra e obedecia. Mas quem não obedece está construindo a sua casa na areia e vai cair no chão. Casa que é construída na areia, a água vem embaixo, vai roendo, vai tirando a areia, daqui a pouco a casa cai no chão. Jesus disse que é grande a ruína. Tá vendo? A criançada gosta. É só assim que presta atenção, né? Mas Jesus disse que aquele que ouve a palavra dele e põe em prática, ele vai estar seguro. Então, a obra do justo conduz realmente à vida. Se eu pratico coisas boas, eu estou sendo conduzido à vida. A vida eterna que é Cristo, né? E a eternidade. Então está aí esse provérbio maravilhoso. Glória a Deus por isso, né, irmãos? O 17 diz: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Olha, está combinando com o provérbio de cima. Se a obra do justo conduz à vida, né? Diz aqui, o caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Guardar correção. Guardar correção, essa palavra. O que é guardar correção? É guardar no coração ou guardar a Bíblia dentro de casa? Porque aqui está cheio de correção na Bíblia, né? A Bíblia não está cheia de correção? Então vamos guardar a Bíblia? Vamos guardar a correção? Oi? Guardar a correção é aprender a correção e colocar em prática. Isso chama-se guardar. Guardar significa viver o que você aprendeu. Você recebeu uma correção hoje? Faça aquilo que você foi corrigido. Você está se conduzindo para Cristo e para a vida eterna. É isso, é igual Jesus disse lá em João 14. Aquele que tem os meus que conhece, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Outra vez a palavra guardar era muito usada, essa palavra guarda. Olha, você não tem guardado o meu conselho, ou seja, você não tem aceitado o meu conselho, não tem praticado o conselho. Então Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar significa viver. Viver. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aleluia. Esse é o que me ama, aleluia. Tem muita gente que diz assim: não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas não pratica a palavra. Então não ama, é mentiroso. E não ama o seu irmão. Irmão, é muito bom estudar. Eu gosto muito de ficar pegando esses versículos, comparando com outras passagens e vendo como Jesus e os discípulos pregaram isso aqui. Eles pregaram o Velho Testamento. Bom, era o Evangelho, era a mensagem que existia na época deles, né? Não tinha outra palavra, né? Então, a obra do justo. Ah, mas não está falando que a obra do justo salva. A obra do justo conduz, né? Agora, o que o ímpio produz, as produções do ímpio, o que ele produz é para o castigo dele, para o pecado, e o pecado vai gerar morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então uma pessoa que pratica obras que não agradam a Deus, ele está praticando obras para o pecado, isso aí vai gerar então a morte. Versículo 17 ainda está falando sobre o caminho, né? O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Novamente, não é? Está falando que o caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Agora veja bem, mas o que abandona a repreensão erra ou peca. Abandonar. Irmãos, vocês sabem que muita gente escolhe uma igreja que não prega essas coisas porque ele não quer ouvir as repreensões, então ele está abandonando as correções. Vamos para Provérbios 1. Marquem aí e vamos para Provérbios 1, versículo 23. Diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes,
porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Isso é Deus falando, hein? Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. E por quê? Porque desprezaram a correção do Senhor. Está aqui, ó. Desprezaram, rejeitaste todo o meu conselho, e não, versículo 25, e não quiseste a minha repreensão. Então, irmãos, quem despreza a repreensão do Senhor, vai clamar e Deus não vai atender. Às vezes nós vemos pessoas sofrendo, mas não temos assim em conta conosco do que elas praticaram, e nunca se arrependeram, e nunca confessaram, e nunca mudaram. Nós às vezes temos pena, sentimos dó do sofrimento das pessoas. É como o que está acontecendo no Brasil. Muita gente vai passar fome nesse país ainda. Mesmo que acalme agora essa greve dos caminhoneiros, mas, irmãos, Deus tem mostrado que vai vir uma situação. Por quê? Porque as pessoas verdadeiramente, elas praticam coisas que ofendem ao Senhor, e vai se acumulando para receber o pagamento. E nós ficamos penalizados de ver tanto sofrimento. Mas Deus lá do céu já sofreu muito, porque o pecado fere o coração do Senhor. O Senhor tem chorado por causa das tristezas que causam a Ele. E as pessoas não se dão conta disso. As pessoas têm que ser alertadas. Você tem entristecido a Deus. Deus tem chorado por sua causa. Por quê? Porque Ele me ama? Não, por causa dos seus pecados. Os seus pecados têm ofendido a Ele. Você o despreza. Você só busca Ele quando está tudo bom para você. Você vira as costas para o Senhor. Quando está tudo bem, fluindo bem, você vai lá buscar a Deus. Mas você não busca a Deus quando há dificuldade. Você não busca a Deus fazendo esforço para adorá-lo, para servi-lo. E Ele tem estado triste. Então a humanidade precisa saber que os pecados geram uma tribulação, gera angústia, gera um pagamento que a pessoa vai ter que receber. Como está escrito, o salário do pecado é morte. Deus está irado. As pessoas não querem a sua repreensão. Então, como Deus vai abençoar uma nação, um país que não querem a repreensão do Senhor? Eles buscam um meio de resolver os problemas com a sua própria lei, com a sua própria política. Criam leis para favorecer uma coisa e outra, e assim desprezam as leis de Deus. Quando a situação começar no país, como está em outros países, quando os furacões, terremotos, quando as águas começarem a invadir, muitos vão clamar a Deus, mas Deus não vai atender, como nós lemos em Provérbio 1. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque desprezaram o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Agora, no finalzinho lá de Provérbio, lá naquela passagem, se vocês verem depois, vocês vão ver. Está escrito assim: mas os que me derem ouvido estarão descansados do medo do mal, do temor do mal. Habitarão seguramente, estarão descansados do temor do mal. Então, na verdade, a palavra do Senhor dá-se uma certeza que Ele vai guardar quem teme a Ele. Quem não desprezar a sua correção. Quem andar corretamente e produzir frutos bons, né, irmãos? Olha, se algum de vocês se sentem assim, puxa, o pastor está me mandando uma vara para nós? Não. É porque, na verdade, quem produz fruto, o Senhor limpa para dar mais fruto ainda. João 15. Toda vara que está em mim dá fruto, Pai, para dar mais fruto ainda. João 15, né? Mas o que abandona a repreensão erra. O versículo 18, irmãos. O que esconde o ódio tem lábios falsos. E o que difama é um insensato. O primeiro a ter um lábio falso é Satanás e seus demônios. Eles têm ódio das coisas de Deus. Então eles não falam a verdade, é mentira, tudo que eles prometem. Uma pessoa que esconde o ódio, ele não fala com sinceridade no seu coração, porque o ódio está no seu coração. Então, para disfarçar, ele usa mentira. Então, se ele te promete, se ele te elogia, cuidado que pode ser tudo mentira. A pessoa que está com raiva do outro, que está com uma coisa no coração contra o outro, né? Você vai conversar com a pessoa,
Se ele não fala o que está sentindo, as suas palavras estão cheias de falsidade. Então, por exemplo, os fariseus vinham pegar Jesus em alguma pergunta, eles eram hipócritas, falsos, mentirosos, porque eles estavam cheios de ódio nos corações. Eles queriam matar a Jesus, queriam prender a Jesus, queriam encontrar uma culpa em Jesus. Aí chegavam: bom mestre, é lícito tributo a César? Aí não é. Aí ele falou assim: hipócrita, por que me tentais? Mas não, moeda. De quem esse retrato que você finge, né? De quem esse retrato? É de César. Então vocês dão a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Mas eles estavam com hipocrisia, eles queriam pegar Jesus, então eram falsos. Eles escondiam ódio no coração, mas as palavras eram mentirosas, cheias de mentira. Por isso está escrito aqui: o que encobre o ódio tem lábios falsos, entendeu? A pessoa que tem ódio escondido, o lábio dele não é verdadeiro, é mentira, fala mentira, te agrada com mentira, mas lá no fundo ele tem um punhal para te dar uma punhalada, né? Aí vem assim: e o que difama é um insensato. Difamar é falar mal das pessoas, contar os defeitos de uma pessoa para todo mundo, ficar falando, achando, né, que a pessoa tem defeito, ou se a pessoa tiver um defeito, ficar falando para todo mundo. Isso aí chama-se difamador. Esse difamador geralmente causa escândalo, e os escandalosos não entrarão no reino dos céus. Por isso que a boca, ela condena terrivelmente. A boca condena terrivelmente. Nós temos que pedir ao Senhor para tirar as palavras dos nossos lábios que ofendem, palavras de julgamento. Nós, às vezes, criamos uma ideia, ou então Satanás enche a cabeça da gente de um pensamento, e nós começamos a falar coisa contra uma pessoa indevidamente, né? 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Você sabe o que é moderar os lábios, irmãos? Hã? Isso, falar pouco. Isso mesmo, irmã. Modera os lábios, falar pouco, falar só o necessário, né? Principalmente em situações que envolvem ter que contar a verdade, o que viu no julgamento, né, na discussão. Então, a Bíblia diz que o que muito abre a sua boca, né, na multidão de palavras não falta transgressão. Quer dizer, a pessoa muito abre a sua boca, começa a transgredir, e aquela transgressão gera maldade para si mesmo. Então não falta transgressão. A pessoa que fala demais, é por isso que entre varões, quando começa a chocarrice, meninice, brincadeira, aí começam os erros das palavras. Eu detesto isso, porque eu já percebo que começa, daqui a pouco vai um se acostumando, vai falando uma gracinha, daqui a pouco a coisa já foi lá na frente e já está no vermelho diante de Deus e vai ter que colher. Então é muito importante nós respeitar uns aos outros, falar pouco, né? Se não gostou de uma coisa, fique quieto, vai orar. É assim. Se eu vejo alguma coisa em alguém, que eu vejo que é um defeito que a pessoa tem, eu vou para o joelho. Eu não vou condenar a pessoa, eu vou clamar ao Senhor para Deus dar a ela entendimento, despertá-la, né? E não ficar achando ruim porque a pessoa tem um erro. Todos nós temos nossos erros. Quem é perfeito 100% aqui? Se tem alguém, já deveria estar no céu. Porque os perfeitos já estão todos no céu. E na terra não há ninguém tão perfeito, né? As crianças, todo mundo ama as crianças, mas de vez em quando elas fazem umas coisinhas, né? Fica chorando, nada a ver. Mas são crianças adoráveis, são assim, perdão da palavra, são crianças abençoadas, que a gente ama, né? São bênçãos do Senhor. Não é por isso que vamos desprezar as crianças. E por que com os adultos a gente fica então com ódio? Se a gente vê um defeito. Vê o adulto como uma criança, né? Se o irmão dorme no culto ali, eu só brinco com ele. Ô, irmão, vou dormir em casa, coitado, né? Mas vou continuar amando aquele irmão ou aquela irmã, né? Claro, com certeza. Por quê? Eu sei que são servos do Senhor, né? Então é isso aí. Às vezes eu falo pro João Vitor, canta, João. Tem hora que ele canta, tem hora que ele não canta. Mas eu não vou desprezar ele porque ele vai aprender a cantar bem, né? Então,
É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Temos que ter cuidado com as palavras. Jesus disse assim: por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras tu serás condenado. Porque as palavras, irmãos, ela tem um efeito tão tremendo. Eu não sei se eu botei isso na internet. Eu vi, irmãos, e as pessoas foram ver para constatar. Um homem foi fazer pesquisa para constatar que as nossas palavras têm um poder tão grande que a própria natureza é ofendida ou abençoada com as tuas palavras. Eu falei isso para vocês. Ajuntaram um grupo de pessoas e botaram-se um pouco de água que tiraram da torneira e mandaram as pessoas falar coisa ruim para aquela água. Aí depois pegaram aquela água, depois que as pessoas falaram um monte de coisa ruim, que água ruim, detesta essa água, falaram um monte de coisa assim. Aí pegaram aquela água e congelaram. E fizeram vários cubinhos. Pegaram da mesma água da torneira, foram para um outro cômodo, botaram a água assim numa mesa e mandaram as pessoas falar coisas boas. Aí as pessoas começaram a falar coisas boas. Que água maravilhosa, graças a Deus, que coisa boa. Aí só cada um falou uma palavra. Aí pegaram aquela água também congelaram. Depois que elas estavam congeladas, tiraram a água. A água que falaram coisas ruins, ela não tinha produzido um tipo de um cristal bonito dentro dela no congelamento. Mas as outras, a outra água, vários cubinhos, todos os cubinhos formaram cristais. E a outra água, todos os cubinhos que fizeram congelado, não produziu nada. E fizeram isso com outras coisas. Pegaram um pouco de... Não sei se foi arroz. Pegaram um pouco de arroz, botaram num pote cozido e falaram coisa ruim com aquele arroz. E guardaram ele. Não sei quantos dias. Todo dia falava coisa ruim. Todo dia falavam coisa ruim com aquele arroz cozido. E o outro arroz cozido falavam coisas boas. No final das contas, aquele arroz que falaram coisa ruim ficou preto, mofado. Preto. Irmão, incrível, irmão. E o outro arroz que fala coisa ruim estava perfeitinho, normal. Então quando você fica reclamando dentro de casa, não é? Caiu um negócio, você, que coisa ruim, que droga. Amaldiçoa uma criança, chama um nome ruim de uma criança. A tua palavra está te condenando e está amaldiçoando o ambiente que você vive. Então nós temos que falar coisas boas, só coisas boas, coisas maravilhosas. Agora, se a natureza recebe e é amaldiçoada ou abençoada com a palavra, imagina o ser humano. Por que a palavra de Deus diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que sirva para a edificação do ouvinte? Porque por tuas palavras tu serás condenado e por tuas palavras tu serás justificado. Glória a Deus. Então, por isso que o cristão está no culto louvando a Deus. Porque cada vez que ele fala uma palavra de reclamação, está reclamando, o mal vem sobre a pessoa. E alguém que ouve sente-se mal. Até as plantas, Jesus falou para a figueira: nunca mais coma a fruta de ti. Jesus tinha tanta santidade no seu falar, que a palavra de Jesus atingiu poderosamente aquela figueira. Por isso que a Escritura diz: não amaldiçoeis, abençoeis. Abençoe as pessoas. Eu procuro saudar a todos aí. Deus nos abençoe, bom dia, Deus abençoe, vai na paz por Jesus. Porque nós temos que sair, nós temos que deixar sair do nosso lado palavras de bênção e não palavra ruim. Por isso não devemos maldizer nem o presidente. E se a coisa está ruim, você fala mal do presidente, fala mal dos políticos, pior pode ficar até para você. E a palavra que você disse, os demônios ouviram. Eles ouvem e diz diante do Espírito, diante dos outros anjos aí, ó. Agora queremos o mal dele, porque ele falou coisa que não presta e não se humilhou. Por isso que cada dia que passa você tem que prestar atenção no que você falou. E de noite, ou qualquer hora que você lembrar, pedir um perdão, o Senhor se arrepender de verdade. Porque a maldição sem causa ela não vem, mas tendo uma causa ela vem. Diz aqui o livro de Provérbios. Na multidão de palavras, então, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Agora vem no versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios
é de nenhum preço, não tem valor nenhum. O hino diz, mas o hino diz, você tem valor. Não, está falando do crente. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus e ele passa a habitar dentro de nós, o nosso valor, ele cresce, o nosso valor aumenta. Mas diz aqui que o coração do ímpio é de nenhum preço. Será que nós vamos encontrar na Bíblia alguma coisa falando sobre isso? Eu acho que sim, no livro de Salmos. Salmo, não sei se é 62, uma coisa que tem 66. Vamos ver aqui, irmãos. Salmos. Ô, vento. Salmos. Vamos ver aqui, irmãos. Qual aquele homem de classe baixa, de ordem elevada? 62. Viu? Não falei? 62? Salmo 62. Oh, glória, aleluia, Jesus. Achamos. A Bíblia é um livro muito grande, mas Deus nos ajuda a achar. Não é? Versículos 8 e versículo 9. Acharam o Salmo 62? Diz assim: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Significa abrir o coração diante de Deus. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Os dois, pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Vaidade vem da palavra vã, inútil, não vale nada. Então o homem de classe alta e o de ordem alta ou de classe baixa, o pobre e o rico, sem Jesus na balança, não tem valor nenhum, pesa nada. Mas o cristão tem valor. Então diz aqui que o lábio diz aqui, né, que nós lemos, não é? Prata escolhida é a língua do justo. O lábio do justo, diz outro provérbio, é um manancial de vida, fonte de vida. Esse é o versículo 11 do capítulo 10 aí. Capítulo 10? O que você leu semana passada. Pois é. Versículo 11. O versículo 11 nós lemos semana passada, a boca do justo é manancial de vida. Então, irmãos, veja que quem tem valor para Deus, irmão? O ímpio não tem valor. Mas a Bíblia diz: Deus amou. Não, Deus amou, irmão, o mundo que Deus amou por causa dos escolhidos que estão aí. A Bíblia diz que ele aborrece o ímpio. A Bíblia diz assim, a Bíblia não diz que Deus ama o ímpio, eu não vi isso na Bíblia. Porque Deus ama. Não, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Qual o mundo que Deus amou? A Bíblia diz assim: eu amo aos que me amam, os que buscaram de madrugada, não é? Me acharão. Então eu amo aos que me amam. E diz a palavra: o Senhor abençoa o justo, mas a sua alma aborrece os ímpios. E aqui está escrito que não tem valor nenhum. Ímpio não tem valor para Deus. Mas qual é o amor que nós temos que ter com os ímpios? É de olhar para eles e clamar a Deus. Pode ser que alguns deles sejam escolhidos, porque nós não sabemos quem são. Uma pessoa que pode ser muito ruim hoje pode ser um escolhido de Deus. Uma pessoa muito boa na sociedade pode não ser um escolhido de Deus. Mas nós temos que amar a eles, não querendo o mal deles. Esse é o amor que temos que ter com as pessoas. Não querendo o mal deles, não praticando as coisas que eles praticam, para não ofendê-los, para não estragar a vida deles, porque o reino deles é aqui. Você sabia, irmãos? Que o reino dos perdidos é aqui? Então não vai dar o reino deles, não. Deixa eles gozar o reino deles, deixa eles dominar o ouro, a prata, ser dono de negócio. É o reino deles, é um pouquinho tempo, tadinho. Vai estragar o reino deles? Não vamos estragar o reino deles, não. Tão pouco tempo, né? Eles dominam aí 50, 60, 70, 80 anos. Depois que o mundo acabou tudo. Então disse Jesus: meu reino não é deste mundo. Agora, o nosso reino, eles não vão nem ver, nem tocar e nem participar. E é eterno. Mas não é da terra, é do céu. Por isso que nós temos que amá-los, não querendo o mal deles, prejudicando a vida deles. Assim eles conseguem muitas coisas, é o reino deles. Não se preocupem. Salmo 73, leia em casa.
Ó, dever para cá, dever de casa, hein? Arme e efetue. Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73. É a leitura de casa, viu, João? Lê com a esposa. Eu vou fazer pergunta para você amanhã, hein? Se você não ler, tu vai passar vergonha que é amanhã. Irmã, toma a lição dele em casa. Porque amanhã eu vou falar esse salmo aqui. Eu vou fazer pergunta, hein? O Salmo 73, eu vou mostrar para vocês o que acontece entre os justos e os pecadores em negócio, em bens materiais, não é? Mas irmãos, então vamos amar e não odiar, porque verdadeiramente nós, respeitando os de fora, aqueles que ainda não seguem o Evangelho de Jesus Cristo, não é? Nós estamos cumprindo a lei do Senhor, estamos juntando tesouro no céu. Porque eles é que são os donos temporários aqui da terra. É, irmãos. São os dominadores, mas é por pouco tempo, é só por pouco tempo. Depois isso tudo virá para a mão do Senhor Jesus e para a mão do povo de Deus. Não é? Nabucodonosor mesmo viu isto. Ele viu uma estátua terrível. E de repente, sem mão, uma pedra foi cortada vindo do céu e foi no pé daquela estátua e esmiuçou tudo, destruiu tudo, quebrou tudo. E o vento levou. Aí aquela pedra que destruiu começou a crescer. Pedrinha pequena começou a crescer, encheu a terra todinha, virou uma montanha. Essa pedra é Cristo, é o final da história. Por enquanto, aquela estátua representa os reinos que já dominaram até agora, o finalzinho, que é o pé com barro misturado com ferro e os dedos, que são as nações que surgiu desse reino. Ele está aí. É um poder fragmentado que vai ser destruído. Em breve a pedra vai destruir esse reino e pronto, Jesus domina tudo. Amém, meus irmãos? Semana que vem tem mais. Nós paramos no versículo 20. Nós paramos no versículo? A Bebel está falando 21. Você está falando, não, Bebel? Nós vamos começar no versículo 21. No 20. Então, semana que vem vamos falar mais mensagens. Deus vai falar através da. Olha, pede ao Senhor que através, irmãos, de uma palavra dessa vem muitas mensagens proféticas que Deus pode falar para vocês, né? Vamos ficar de pé e agradecer? Amém? Amém. Glória a Deus. Pai Santo e verdadeiro, graças te damos por tua palavra. Temos aprendido, Senhor, que devemos ser moderados nas nossas palavras. E temos aprendido que devemos abençoar as pessoas, falar a palavra de bênção dentro dos nossos lares, abençoar a plantação, abençoar os animais, abençoar a natureza, abençoar nossos vizinhos, nossos filhos, esposas e esposos. Senhor, ajuda-nos a não falar coisas ruins, a não falar mal, mas a abençoar, Senhor. Como diz a tua palavra, abençoeis e não amaldiçoeis. Ajuda-nos a cada dia a colocar em prática. Ajuda-nos a entender, a melhorar o nosso caminho, para que as nossas produções, para que a nossa obra possa nos conduzir à vida eterna. Aleluia. Por Cristo Jesus que tem nos ensinado. Se conosco, Senhor. Continua, Pai, manifestando através da palavra o teu poder. Abençoa os irmãos nos seus lares, nos seus trabalhos. Senhor, dá direção aos teus filhos. Não deixe os teus filhos andar sem a tua direção, sem o Senhor revelar, sem o Senhor confirmar, sem o Senhor falar para eles. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por esses momentos. Continua atendendo os necessitados, os que estão enfermos e doentes, os que estão acometidos com algumas doenças estranhas. Repreenda os demônios que operam nas doenças. Os espíritos de doença sejam repreendidos. Sai em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Também, Senhor, continua preparando nossos corações para a vinda do Senhor, porque o Senhor está irado e o Senhor vai tocar nessa nação, como já tem tocado. E outras coisas vão acontecer. Nós sabemos isso. Senhor, desperta os teus filhos para que se humilhem, para que busquem, para que amem a tua palavra e para que cumpram a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. O amor do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, a paz e a salvação do Senhor Jesus Cristo, as revelações e consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, desde agora para sempre. Toda a igreja do Senhor Jesus diga: